Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Segura, pode voltar? Percebam, Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: quem está falando? Quem está falando? Isto. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Qual foi o tipo de semente que o homem semeou? Boa semente. Amém? Guarda a informação. Vamos lá, 25, isso. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o que, gente? Semeou o quê? O joio no meio do trigo, e se foi. Quem semeou o joio? Pegaram aí a informação? Bom, quem semeou o trigo? Quem foi? O homem, o dono do campo. Ele semeou o trigo. E o trigo era uma boa semente. Ok? Mas enquanto todos estavam descansando, porque o campo é uma seara, é uma lida pesada, não é isso? Quem já trabalhou no campo aí, quem já foi do interior aí, sabe como é que é. Um dia de lida, um dia de trabalho no campo é puxado. E não é à toa que o povo do campo dorme às que horas? Não, está tarde, 7 horas. 7 horas já foi há muito tempo. Não, janta 5 horas. 6 horas já estão de pijaminha. Não, mas o Maranhão da senhora aonde que é? Qual que é a cidade? Não, qual que é a cidade? Dom Pedro, não, Dom Pedro é gigante, é grande, é cidade grande. Então tá bom então, lá o pessoal dorme às 7 horas. 7 horas? Que para mim já está cedo demais também, né? Cantava. Eu vou falar para a senhora, eu morei no Maranhão, para a senhora não, chamar de senhora, né? Tá pesado demais isso. Mas eu morei no Maranhão, num lugar chamado Vila Nova, Imperatriz. Pensa no interior do interior, onde a gente buscava água no açude. E aí a gente morava na serra, e aí a gente ia plantar. Quando a gente ia plantar, né, hoje não, você liga o tratorzinho por controle remoto, computador, e o trator vai. Não. Eu nasci em 1975, irmão. Nem parece, né? Nem parece. Parece de 1965. Mas, eu estou falando dos anos 80. Finalzinho dos anos 80. Fui morar com meu tio. Ia plantar o arroz. Abria. Abria. Como é que era o nome dessa ferramenta? Matraca. Aí tem um pessoal aí do solão, hein? Tec, e ia. O suor não descia não, era uma cachoeira. E sonhando com o almoço, porque a gente começava 4 horas, a gente já estava no campo. Eu era um molequinho, já estava acompanhando meu tio, mas pensando, assim não, beleza. Dá umas... E lá é o seguinte, pintou a primeira estrela lá no céu, a gente já jantou, a escuridão nem caiu, a gente já está indo para a cama. Ali era nesse naipe. Então, o que acontece é que quando dormia os trabalhadores do campo,
E era um sono pesado, cansado. O inimigo se aproveitou desse momento. E o que o inimigo vem e faz? Semeia o joio. O inimigo semeou o joio. Pega essa informação. Vamos lá. 26. 26? 1, 2, 3 e... Aí. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Apareceu o trigo e apareceu apareceram juntos. Cresceram juntos. Não foi primeiro um e depois o outro. Eles cresceram, eu diria hoje, a linguagem, né, do pessoal hoje, eles cresceram junto e misturado, irmão. Entendam, joio e trigo cresceram juntos. Amém? Vamos lá, 27. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram aos servos, preocupados, porque os servos trabalham o dia inteiro, irmão. Os servos são aqueles que estão semeando lá no campo. Os servos são aqueles que estão dando sangue. Os servos são aqueles que estão na frente da obra, na frente do trabalho. Então, eles têm experiência, eles têm conhecimento. Então, os servos, eles podem tomar a frente, porque eles entendem daquela coisa, né? Mas aí eles vão chegar para o patrão lá e vão falar: o senhor não semeou boa semente no seu campo? Então, de onde veio o joio? 28. Um inimigo fez isso. Olha o dono do campo. Um inimigo fez isso. Respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o arranquemos? Os servos já tomaram a frente e falou assim: ó, o senhor quer que a gente tome conta da situação? Quer que a gente cuide do joio? O senhor quer que a gente vá lá e passe a foice logo no joio logo? Deixa com a gente que a gente dá um jeito no joio. Fica tranquilo. O senhor não precisa nem fazer nada. Nós fazemos. Deixa com a gente? Vamos lá resolver? Deixa, nós somos bons nisso, para resolver os problemas. Próximo. Ele respondeu, olha lá o dono do campo: não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele quem? O trigo. Acontece é que a responsabilidade, ela existe à medida correta para cada um. Os trabalhadores, aqueles que estão no campo, têm as suas responsabilidades, e eles têm que ir até onde as suas responsabilidades lhe dizem respeito. Fiquem tranquilos. Vocês são muito afoitos. Vocês são os peão da obra lá, os brabos, nervosos, né? Que já chega e já resolve logo, já mete logo a foice, arranca logo os trigos. E nessa brabeza toda, pode ir junto quem? O trigo. Calma. Não vão afobar em cima do joio, que vocês podem afetar o trigo. Vamos lá, 30. Deixem que cresçam juntos até que momento? Olha o dono do campo. Deixem eles crescerem juntos até o momento da colheita. Não precisam ter pressa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo, debaixo do... Há tempo para tudo, queridos. Há tempo para colher, há tempo para plantar, há tempo para regar, há tempo para tudo. Não é assim? Há tempo para o bebê nascer. É 9 meses? Vai ser 9 meses. Não tem para onde ir.
Eu brinco que na nossa gravidez dos meninos, para mim, né, chamou a minha atenção, esse ponto. Os dois programamos as datas, né? Não, tal data, marcamos lá com o médico, tal data, tal data. Qual deles nasceram na data certa? Que nós programamos. Que o médico falou qual era a melhor data. Qual deles? Nenhum, irmão. Não adianta os trabalhadores, os obreiros, quererem fazer ao seu modo de ver, conforme acham que é melhor que seja feito. Não somos nós, é o dono do campo. O tempo de nascer é ele quem vai falar. Mas hoje a gente marca a data. Aí nós sentamos falando, não, a Micaela, nessa data aqui tem muitos parentes, nessa data ali tem outros parentes. Não, vamos botar nessa data aqui para não, né, confrontar com o aniversário de ninguém. Aí eu vou para o passeio dos jovens. Estou lá no passeio dos jovens. Porque o parto era no outro dia. O parto era para o dia 22. E eu estou com os jovens lá no Clube dos Bombeiros. E nós estamos lá, juventude, fazendo aquela coisa toda, um gicanão, né? Lembra do gicanão quando nós tínhamos? Era maravilha. Eu todo sujo, cheio de areia. Pensa num pretinho suado, parecia um quibe, cheio de areia, suado, aquela coisa toda. A Eliane começa a ligar, não consegue falar comigo. E aí ela consegue falar com o pastor. Aí a gente chega na igreja já à noite, tudo escuro, o pastor já está me esperando aqui na entrada. Corre para o hospital que você está no hospital. Eu falei, não, mas é para amanhã. Não é para amanhã não. Porque não é você quem marca. Não é você quem faz é Deus. Até hoje em dia, gente, é Deus quem escolhe. É Deus quem faz. Os tempos e as datas é Deus quem estabelece. Até nisso. Entenderam? Vamos lá para o texto. Deixe que cresça juntos até a colheita. Então, direi aos encarregados da colheita, 31, juntem primeiro o joio. Espera aí, vai juntar primeiro quem? Quem que vai ser primeiro juntado? O joio. O joio é a boa? A boa boa semente. Não é não? Uai. Não, gente, o joio. A boa semente. Não é, vocês estão espertos, hein? O joio foi juntado primeiro. Quem foi deixado lá? Que interessante. Prestem atenção. Muitas vezes nós pegamos algumas informações nos textos bíblicos e a gente faz de algumas informações doutrinas. Certo? Muitas vezes nós entendemos que quem será tirado primeiro é quem? A gente pensa. Deixa eu perguntar, no dilúvio, quem foi tirado da terra primeiro? No dilúvio, vocês sabem, vocês lembram? Historinha do dilúvio? Foi Noé e a sua família. Eles primeiro foram tirados ali da terra seca. Deus primeiro tirou eles, primeiro colocou eles na arca, não foi? Deixou eles ali, Mas eles foram retirados da terra? Do plano terreno? Não, eles ficaram ali. Deus só fez o quê? Os guardou. E ali eles ficaram. Quem foi retirado da terra? Quem foi ceifado? Os maus. O joio. Foi eles que ficaram. Vamos lá? Vamos ler novamente? Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimados.
Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Quem foi que fez essa divisão do que deveria ser feito e como deveria ser feito? Foi os trabalhadores? Foi o dono da terra? Entenderam? Temos alguns pontos a ser observados. Esse texto está falando sobre o que, igreja? Sobre o que esse texto está falando? Os últimos dias. E aí não é para ficarmos, meu Deus, e agora? Ó céus, ó vida, quem irá nos salvar? Não, quem irá salvar já salvou, Jesus, né? Não tem como leão da montanha, saída pela direita ou nem pela esquerda, certo? Mas nos últimos dias, o Senhor vai vir e fazer a colheita. A questão é que a colheita vai ser feita, a divisão, pelo próprio Senhor. Ele que vai vir no tempo certo, vai fazer a divisão. O joio vai ser lançado no fogo. O trigo no celeiro. Aí, alguns podem ter ficado no coração o aperto e dizendo, e agora? Não é o Chapolin, não. E agora? Quem irá nos salvar? Mas, e agora? Quem eu sou? Ah, não, eu sou o trigo. Com certeza, eu sou o trigo, né? E alguns mais com aspecto de trabalhadores, pode até dizer assim, ó, aquele ali é joio. Ou não tem? Queridos, a questão é que ninguém aqui pode fazer juízo. Porque antes do juízo tem um advogado. E o advogado é Cristo. Mas vai chegar o dia. Agora, até chegar o dia do juízo, até chegar esse tempo, o que nós faremos no reino? Porque, olha só, quando Jesus começa, lá no início, no versículo 24, joga o versículo 24, ele vai estar dizendo assim, ó, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Então, vem cá, o que nós estamos vivendo é o reino dos céus. Jesus, quando ele chegou, ele disse o quê? É chegado o quê? O reino de meu Pai. Ele já veio com essa mensagem do reino. Jesus já chegou ministrando para todos o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Então nós já estamos vivendo aqui, agora, o reino dos céus. E no meio do reino dos céus, dentro do reino dos céus, como Jesus está fazendo essa comparação, existe o joio e o trigo. E como eu vou viver para ser trigo e não joio? Tem algumas características que diferem, né? Uma semente da outra, ou o trigo do joio. O trigo, ele tem semente. Você, quem já pegou, quem já viu, você pega o trigo, você vai esfregar ele na mão, e a palha vai sair e vai ficar a sementinha ali. Já viram isso, né? Alguém já viu? Amém? É isso. O joio, ele é muito igual, parecidíssimo. Olhando, você vai falar assim, é a mesma coisa. Mas quando você pega ele na mão, e você esfrega em suas mãos, sai só a palha, ele não tem semente. É só uma praga mesmo. Acontece é que nós somos chamados para estar no reino de Deus, para dar bons frutos. Lembra da pregação de domingo passado? Quem veio domingo passado? Vieram domingo passado? Se lembram, amém. Se anotaram, glória a Deus. Se não lembram e nem anotaram, está no YouTube. Vão lá e assistam de novo. Porque senão perde a porção. Não podemos perder porções das bênçãos de Deus.
E aí o que acontece? É que o trigo, ele dá bons frutos, boa semente. Agora, Giovanni, eu preciso me tornar, ou eu preciso manter-me sendo trigo. Como eu faço isso? Que vida que eu devo levar? Vamos lá para... Agora vamos voltar algumas páginas antes aí. Lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. A partir do versículo 1. Bom, já sabemos como vai ser lá nos fins dos tempos, o juízo. Já sabemos. Dentro do reino, há trigos e joio. Acontece é que o joio vai ser amarrado em feixes e lançado no fogo. E o trigo vai ser guardado no celeiro do Senhor. Amém? O trigo tem características. O trigo tem frutos. O trigo, ele é facilmente reconhecido para quem é do campo. Tanto que os trabalhadores bateram o olho, já viram e falaram assim, ixi, ó, correram lá no dono do campo e falou, ó, tem semente ruim lá, hein? Então se sabe, se conhece. Embora eles sejam parecidos, acontece é que o resultado não é o mesmo. Amém? Vamos ler então agora em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Ele começou a ensiná-los, dizendo... Então Jesus, vendo aquela multidão, sentou-se. Os discípulos, que não são bobos, já se aproximaram dele. Vou ficar mais atento. Quero ouvir tudo o que o mestre tem para ensinar. E aí Jesus começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Estamos falando do reino? Lembra? Então, bem-aventurados os pobres em espírito. Pobres em espírito não tem nada a ver com vida financeira. Não quer dizer que você tem que se manter pobre. E por você fazer um voto de pobreza, você vai ser bem-aventurado. Não é isso. Está falando de espírito. Né? O que é ser pobre em espírito? Humilde mesmo, humildade. É não ser altivo. É não achar que você merece mais do que o outro. É não achar que a sua porção tem que ser maior do que a do outro. É não achar que você é mais querido do Pai do que o outro. É saber que você tanto tem para ensinar, como você também tem para aprender. Ser humilde em espírito é ter o Espírito de Cristo, que tendo o poder que tinha, sendo quem ele era, não se colocou acima de ninguém, muito pelo contrário. Chamava os seus discípulos de irmãos, alguns pouquíssimos amigos, e ele andava com ele e da mesma forma vivia com eles. Então, bem-aventurado, bem-aventurado, algumas versões vai estar feliz, né? Algumas versões aí vão estar, feliz é o homem. A versão da Bíblia hebraica ou a Bíblia judaica, né, de David Stern, vai estar quão abençoados, né? Então esse bem-aventurado pode ser felizes ou pode ser quão abençoados são. Amém? Vamos para o 4. Diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Queridos, Mateus capítulo 5 é uma quebra.
é uma quebra de conceitos dos nossos dias atuais, aonde nós estamos aprendendo conceitos de estarem firmes, posturados, saber colocar a voz. Você deve saber se posicionar no meio. Você precisa andar da melhor roupa possível. Você deve saber falar sem gesticular muito, pouquíssimos gestos. Você precisa ter uma colocação social. São os conceitos que nós aprendemos do nosso tempo. São conceitos do mundo hoje lançado. São conceitos que têm permeado a igreja. São conceitos aonde muitos estão abandonando a Bíblia e o púlpito e estão fazendo pregações sentado, camisetinha, botinha. E aí, irmãos, aqui é o seguinte: porque acha que se posturando de tal forma, estão quase, hein? As caminhadas estão dando um resultadinho, quase. São atos, são pensamentos desses que estão permeando a igreja e que os pastores não estão usando mais nem Bíblia, nem púlpito, mas estão aprendendo posturar-se, né? Se colocar, impostar a voz, e isso traz uma humildade no coração? Não, queridos, não mesmo. Porque a teologia da prosperidade que permeou a igreja foi quem trouxe certas posturas para o púlpito ou para o altar. E não tem nada de humildade. Não tem nada em saber falar com aqueles que precisam ouvir a mensagem. A humildade no coração, saber chorar com os que choram, ser consolados, isso é demonstração de ser servos. Porque nós não somos chamados para ter ou para ser impostos, ter posição, qualificações, mas nós somos chamados para ser servos, servir o próximo, amar o próximo, andar com o próximo, chorar com o próximo, consolar o próximo. E muitas vezes nós é que precisamos ser consolados. Nós é que precisamos chorar e que o outro chore conosco. Não existe o Superman, altivez no púlpito. A altivez no púlpito significa queda, morte espiritual. Vamos para o 5. Bem-aventurado, quão abençoados, felizes os humildes, pois receberão a terra por herança. Quer receber a terra por herança, irmão? Seja humilde. Humildade. O que é receber a terra por herança? Entendem? Não? Receber a terra por herança. Na antiga aliança, e nós conversamos sobre isso hoje de manhã, quem veio, já pegou aí o entendimento, né? Na antiga aliança, existia uma disputa e uma necessidade dos reis se tornarem célebres, de terem seus nomes
como se fossem deuses. E isso fazia com que eles conquistassem a terra, o desejo de conquistar a terra. Alexandre o Grande, vários outros na história que vai poder ser citado aí. Mas a conquista da terra sempre foi um desejo da humanidade ou do homem, e isso sempre o levou o homem à sua queda, à sua destruição. Quando, na verdade, Jesus vai dizer que para herdar a terra, para possuir a terra, nós precisamos ser humilde de coração. Precisamos ter humildade, pois esses é que receberão a terra por herança. Porque esse é o coração de Cristo. Irmão, você quer receber alguma coisa? Você quer mesmo ter herança de alguma coisa? Na sua vida, no seu profissionalismo, na sua faculdade, nos seus estudos, seja humilde de coração. Busque conhecimento, aprender, saber que cada vez mais você vai precisar de conhecer mais, estudar mais, conhecer mais, trabalhar mais, servir mais. Porque a porção, quem dá é Deus. Em todas as áreas da sua vida, entenda, é Deus quem abre as portas, é Deus quem derrama a porção, é Deus quem dá a vitória. O que nós precisamos entender é que nós precisamos viver uma vida de humildade, de trabalho, de servidão, estar servindo. E as bênçãos, e a palavra do Senhor vai dizer que as bênçãos acompanham, as bênçãos correrão atrás, as bênçãos virão atrás de quem? Daqueles que? Vocês não sabem ou vocês estão tímidos? Não sabem? As bênçãos correrão atrás daqueles que obedecem? Que creem. O que é crer? Aleluia, glória a Deus. Crer não é saber. Crer não é dizer, eu creio, vai acontecer. Isso não é crer, gente. Crer é quando aquilo que você conhece resulta na prática das suas ações. Isso é crer. Eu creio, logo executo, logo faço, logo vivo. Amém? Bom, vamos lá. 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Gente, vamos tomar cuidado com essa fome e sede de justiça, porque muitos vão querer agir como Pedro agiu, né? A sede de justiça, aí foram prender Jesus e ele já puxou logo a espada e na orelha do homem. Pedrão era meio brabo assim, né? Meio nervoso. Aí Deus vai lá e cura a orelha do homem. Fala, não, Pedro, calma, guarde a espada. Não é assim. Mas os que têm sede de justiça, isso aqui, hoje de manhã a gente falou um pouco sobre isso. Justiça é o que, gente? Quem lembra aí hoje de manhã? Tzedaká. Tzedaká é justiça. Tzedaká é praticar justiça. Quem tem sede de justiça não é o que corre atrás, eu quero a punição, eu quero porque eu... Não, ter sede de justiça é você ver alguém sendo injustiçado e você ir lá e fazer a justiça. Você fazer a justiça. Ter sede de justiça é eu desejo tanto a justiça que eu vou praticar o que é justo. Jesus desejava tanto a justiça que ele foi justo para com todos aqueles que se aproximaram dele e buscaram dele a justiça. E ele foi justo. É quando nós vemos os necessitados e nós vamos lá e praticamos a justiça com o necessitado. A justiça é quando a gente vê alguém que precisa
de auxílio, de ajuda, um braço para apoiar, para levantá-lo, para erguer. Isso é justiça, e você vai lá e faz justiça. Sede e fome de justiça, porque serão satisfeitos. Satisfeitos em quê, gente? Satisfeito em quê? O que vai resultar a sua prática de justiça? Você entende isso? Não? Vou te ajudar então. Quando eu pratico a justiça por amor ao meu próximo, Deus também pratica a sua justiça por amor a mim. Compreende isso? Isso é prosperidade no reino de Deus. Prosperidade de Deus, na palavra, é isso. Quanto mais eu pratico justiça, mais Deus derrama a sua justiça sobre a minha vida. Mais eu sou cheio da justiça do Senhor. Pela prática, pelo amor ao próximo, por servir ao meu próximo, o Senhor vai derramar sobre a minha vida, para que eu continue praticando, para que eu continue amando, para que eu continue exercendo a sua justiça. Por isso seremos satisfeitos. Entenderam? Não é a satisfação de, tá vendo? Teve o que merecia. E olha a justiça aí acontecendo. Agora eu estou satisfeito. Se arrebentou. Não, gente. Isso aí é papel do joio, não é do trigo. Esse é o papel do joio, não é do trigo. Vocês estão conseguindo compreender? Joio e trigo tem semelhança, mas não tem igualdade plena. Não tem o mesmo resultado. Vamos lá. 7. Bem-aventurado ou felizes, ou quão abençoados são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Lembra do Pai Nosso? Lembra do Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua justiça, seja feita a tua vontade na terra, assim como é nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai, assim. Nós compreendemos isso? A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas orações, com o que a gente fala. A gente entende isso? Sim ou não? O problema é que se na teoria funciona, mas na prática não, sabe o que está acontecendo? É que eu não estou sendo perdoado pelo Senhor. Porque a oração que Jesus está nos ensinando é: Pai, me perdoa, assim como eu perdoo. Se eu muito perdoo, eu muito recebo do Pai o quê? Se eu sou rancoroso, eu não perdoo, eu tenho problemas e dificuldades em perdoar, em pedir perdão, em liberar perdão, logo, aqui, essa relação com o Pai também tem o mesmo resultado. Eu não recebo do Pai aquilo que eu não entrego. É a oração. É Jesus que está falando, irmãos. Já viram o meme do menininho? Brigou com o irmão? Aí o irmão está pedindo para ele perdão. Me perdoa, foi sem querer, me perdoa. Aí a mãe vai e vira para ele e fala assim: perdoa seu irmão. Não vou perdoar não perdoo. Perdoa seu irmão. Não vou perdoar, não perdoo. Perdoa seu irmão. Não vou perdoar. Jesus fala para a gente perdoar 70 vezes 7. Tá bom, eu te perdoo. Na hora. Gente, o coração da criança é sincero e rápido na resposta, porque ele compreende na sua sinceridade aquilo que o Senhor tem ensinado. Esse meme eu assisti umas 55 vezes. Eu não, tem hora que eu fico lá só assistindo.
Porque eu olho o coração da criança e ele se dói, ele se rasga porque ele tem que liberar o perdão. Mesmo que ele não quer, mas ele entendeu quando a mãe dele fala assim, ó, Jesus falou que tem que perdoar 67 vezes. Ele nem raciocinou, de cara, chorando, ele já virou e, tá bom, eu te perdoo, eu vou te liberar perdão, porque eu preciso liberar perdão, porque o desejo do Senhor também é o perdão. Eu vou aprender a te perdoar, porque eu desejo participar do perdão de Deus, eu desejo a graça de Deus, então eu também vou trabalhar com você com graça. Isso é trigo, porque o joio não tem essa capacidade. Se por acaso há em nosso meio alguém que não consegue praticar o perdão, o coração rancoroso, irmão, cuidado! Porque você pode estar amarrado no fecho, no final, e ser lançado ao fogo, achando que está no meio do reino, crescendo junto com o trigo, achando que é trigo. E quando chegar o dono do campo, falar, para lá, opa, para cá. Não, eu estava no reino. Eu sei, você estava no reino, atrapalhando o reino. Então vai para lá. Você vai ser o primeiro a ser tirado. Vocês estão entendendo, queridos? Joio e trigo. Essa palavra, essa mensagem de Jesus, não é para quem é de fora. Não é. Essa palavra de Jesus é para a multidão que o acompanha, quem está andando com ele. Os discípulos, pensaram que ia receber uma porção tranquila. Os discípulos chegaram e falaram assim, que beleza, palavra de sabedoria do mestre, quero ouvir mais um pouquinho. Aí Jesus vem só dando uma lapada. Porque o que Jesus está falando é o seguinte, vocês são trigo, tenho as minhas características, tenho o meu caráter. Amém, queridos? Então, ajam com misericórdia, sempre. Não, Giovanni, você não sabe o que ele fez comigo. Você não sabe o quanto que eu fico ouvindo. Eu levei uma lapada dessa. Eu levei uma lapada dessa de um grupo de irmãos em um culto que nós estávamos fazendo. E os irmãos, eu sou um boca aberta, abri o meu coração para os irmãos, e graças a Deus eu sou um boca aberta. Abri o meu coração para os irmãos, é? E tu não liberou perdão? Não, no dia que ele pedir perdão, no dia que ele quiser pedir perdão, se ele se arrepender, eu libero perdão. Aí os irmãos, onde está isso na Bíblia? Aí eu virei para eles, aí você me quebra. Vocês estão assistindo muito? Os irmãos me quebraram, irmão. E aí eu fiquei ali, e os irmãos, tinham uns 10, 15 irmãos. Não pode, não é assim, a palavra não fala assim, você está errado, olha só como é que é, e piriri, parará, e só lapada de tudo quanto é lado, e eu fui embora para casa remoendo, aqui dali, foi batendo, e eu tive que compreender que se eu não perdoar, eu não posso ser perdoado. Que se eu não agir com misericórdia, eu não mereço misericórdia. Oração do Pai Nosso, irmãos. Como diria o outro, vai reclamar com Deus. Eu quero ser trigo, eu não quero ser joio. Então que eu mude. Eu não quero ser apenas um participante do reino. Não quero. E eu convido a todos para, junto comigo, não ser participante do reino, mas ser reino. Entende a diferença, queridos? Ser o reino de Deus, viver o reino de Deus.
com coração humilde, coração quebrantados, coração que perdoa, coração que ama e pratica a justiça. Isso é para o nosso tempo. Deixa eu falar para vocês, estamos sendo preparados para um tempo que logo e logo e logo chegará. Um tempo não um tempo de colheita ainda, mas um tempo de separação. Está logo, logo chegando. Ei, quem ainda não observou, quem ainda não prestou atenção nos acontecimentos do mundo, como a terra está andando e caminhando, prestem atenção, observem, peguem a palavra de Deus e compara com os acontecimentos dos dias de hoje. Olha para o mundo, porque aqueles que adoram o Senhor serão cobrados por posicionamentos, sejam políticos, sejam religiosos, seja acadêmico, seja em qualquer lugar que você atuar na sua vida, vocês serão cobrados por posicionamento. Aí eu pergunto para o trigo, você sabe que você é trigo? Sim, eu sei. Então como é que você pode ter comportamento de joio? Não pode. Não tem como. O trigo é trigo até o momento da colheita. Amém, queridos? 8. Bem-aventurado ou felizes são, ou quão abençoados são os puros de coração, pois verão a quem? Quem é que vai ver a Deus? Aí eu lembro daquele menininho de novo. Queridos, puro de coração. Nós temos que ser puros de coração. Eu estava conversando com um rapaz essa semana, e a gente conversando e tal, não sei o quê, e a gente conversando sobre essa questão, lei e graça. E ele, não sei o que, porque existe em nós uma inclinação para o pecado. É impossível o homem viver sem pecado. Não sei o que. Eu falei, tá bom, querido, tudo bem. Eu sei que existe a inclinação. Eu sei que aquele que diz que nunca pecou é mentiroso. A Bíblia fala tudo isso. Mas eu também sei que quando nós entramos e passamos pela porta da salvação, foi para viver novidade de vida. E a novidade de vida requer de nós compromisso com o reino de Deus. Cristo morreu no madeiro para que a gente morra a morte dele, mas viva a vida de Cristo em nós. Por isso não vivo mais eu, mas... Vocês entendem isso? Se por um acaso o crente pecar, que seja um pecado por acidente, não por planejamento. Que seja algo que, eita, meu Deus, eu fiz isso, não acredito que eu fiz, tem que ser um susto mesmo. Meu Deus, eu fiz isso, meu Pai do céu, Senhor, misericórdia, e corre, e clama ao Senhor, e chora, e clama, e Senhor, meu Deus, e Pai, me perdoa, e chora, rasga o coração de Deus, chora de novo, e Senhor, me ajuda a nunca mais, afasta de mim, Senhor, esse desejo. Senhor, me ajuda a matar a carne ali aos poucos. Mas, Pai, me ajuda. Essa deve ser uma busca constante. Então, o nosso coração tem que ser um coração puro. Aqueles que são trigo e vivem o reino de Deus, têm que ter essa prática, queridos. E como é que a gente vai fazer isso? Observe a vida de Jesus. Leiam Jesus. Aprendam de Jesus.
bebem dessa fonte. Jesus é a fonte, a água viva. Quem dele bebe jamais terá sede novamente. Temos que beber dessa fonte. Eu quero ter o coração de Jesus, a mentalidade de Jesus, o comportamento de Jesus, as falas de Jesus. E como é que eu vou adquirir isso? Andando com Jesus. Eu falei isso domingo passado ou retrasado, sei lá. Anda com Jesus e você vai ser como Jesus é. Leia Jesus, deixa eu ver aqui como é que Jesus fazia, deixa eu ver como é que Jesus se comportava, deixa eu ver como é que Jesus falava, deixa eu ver como é que Jesus olhava para os injustos, para os seus inimigos, deixa eu ver como é que Jesus tratava os pecadores, deixa eu ver como é que Jesus fazia isso, fazia aquilo, deixa eu ver como é que Jesus tinha no seu coração os desejos que ele tinha no seu coração, para que eu possa ser o mesmo. Giovanni, mas isso é impossível. Você já tentou? Já buscou? Está botando em prática? Está buscando? Irmão, é impossível para a sua carne, porque ela é pecaminosa. A nossa carne, ela é corrompida. A carne é corrompida. Mas deixa eu dizer, existe em nós algo que não é corrompido, chamado Espírito Santo de Deus, o Ruach HaKodesh, o sopro de vida. Ele habita em nós e ele não tem corrupção. Ele é que ensina, ele é que instrui, ele é que fala ao coração, é ele que ministra a nossa mente. Se nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus não faça somente morada, mas que ele more, que ele atua, que ele seja, que ele faça, que ele pratique em mim a vontade do Pai. Quem faz isso em mim é o Espírito Santo de Deus, que por causa de Cristo, por causa da morte, por causa da ressurreição, e porque Cristo foi assunto aos céus, agora Cristo diz: com vocês eu deixarei o Espírito Santo, o Consolador, ele estará em vocês em todo o tempo ele está em vocês. Não temos força, não temos capacidade, mas aquele que pode administrar a minha e a sua vida, ele é capaz de fazer tudo o que nós não conseguimos fazer. Essa é a mensagem do Evangelho, queridos. Qualquer mensagem trucando isso, fora disso, que esteja indo para um lado ou para o outro, não é Evangelho e não é verdade. Nós somos o trigo no reino. Temos que dar bons frutos. Olha o 9. Já vou terminar. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Isso aqui é uma pedra no meu sapato. E eu tenho que aprender a ser pacificador. Eu sou terrível. O meu pensamento... E não é a música do Roberto Carlos não, viu? Pensar na música aí, né? Eu sou terrível, gente. Eu sou terrível. Eu sou terrível. Não pode dar espaço para mim. Eu não posso me dar espaço. Eu preciso ser pacificador, eu preciso aprender a ser pacificador. No judô eu aprendo a ser um pouco pacificador. Lá no judô eu estou aprendendo a ser pacificador. Porque se eu não for pacificador, eu apanho. Lá eu tenho que aprender a ser pacificador. Daí eu chego, não, calma, tranquilo, ó, eu sou gordinho, 50 anos, calma, vai devagar e tal. Me bate, eu caio, me dá o tombo, pá, rolamento, vai, pá, não sei o quê, eu pufo, eu levanto, caio, levanto, aí eu já levanto, já me arrastando, calma, estou respirando, vou levantar e tal. E humildade, coração, pacificador, não, calma, não, você sei, ô meu amigo, gente boa, te amo. Apanhando e tá amando, porque senão apanha mais. Precisamos ser pacificadores, querido. Eu preciso aprender a ser pacificador. Vocês não andam comigo 24 horas, vocês não sabem.
Mas minha esposa, meus filhos, minha mãe, eles sabem. Eu preciso ser pacificador. Até porque eu preciso saber que os heróis morrem cedo. Né? Os heróis morrem. Nós precisamos ser pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são chamados filhos de Deus. Não são os brabos, os nervosos. São os pacificadores. Porque os pacificadores vivem na paz de Deus, na paz do Espírito, a paz que excede todo entendimento. Entende isso? Vocês já observaram na briga de trânsito, ou numa confusão de trânsito, o cara desce, não sei o que, se é o outro desce, não, desculpa, estou errado. Cara, desculpa, eu errei. O outro, pois é, você errou. E aí, já vai desarmando as coisas. Agora, quando desce dois brabinhos, dois nervosinhos, dois Giovanni, aí, meu amigo, um vai juntar as pernas mais rápido, comer pela raiz, né? E não ganhou o outro, só perdeu a sua vida. Não é verdade? Os pacificadores são chamados de filhos de Deus. Amém, queridos? Eu vou parar por aqui. Mas deixa eu te falar. Você pode chegar em casa e pode ler todo esse capítulo 5. E você avaliar a sua vida. Você avaliar o seu coração, você avaliar a sua mente, você avaliar o seu comportamento, você avaliar as suas falas, você avaliar o seu posicionamento, faculdade, trabalho, escola, vizinhança, no meio da família. Avalia-se. Percebam, será que eu estou com prática de trigo? Ou será que eu estou com prática de joio? Meu Deus, tem misericórdia de mim, Pai. Muda meu entendimento, meu coração. Pai, me transforma em trigo. Eu quero ser trigo. Eu quero viver como trigo. Pai, eu quero não ser participante, mas eu quero viver o teu reino. Queridos, está chegando o tempo e que muitos dos nossos irmãos, não está chegando o tempo não, hoje, agora, muitos de nós, lá fora, não são conhecidos como trigos. Eu sempre dou esse exemplo aqui, né? Sempre dou esse exemplo. Eu sou saudoso mesmo, gente, eu sou velho, eu sou saudoso, cinquentão. Na nossa época de colégio, quando na escola sabia que você era crente, você era chamado de Bíblia. Olha lá o Bíblia, olha lá o Biblinha, olha lá o pastorzinho, olha lá não sei o quê, ou não era? E você, não tinha como você se misturar não. Você era o que era. E nem deixava a gente participar das rodinhas. Ou não era? Ou não era assim? O pessoal aí da década de 80 e 90. Hã? Era assim. Hoje em dia, joio e trigo está tudo misturado. Aí inventaram o tal do crente 007, né? É para não dizer que não é joio. Porque fica menos feio, né? Então, meus queridos, nós somos trigo. Vocês são trigos, chamados para ser trigo. Cristo morreu para que vocês sejam trigos. Cristo ressuscitou para que vocês sejam trigo. Entende isso? Trigo, resultado, vida, boa semente, fruto. Este é o nosso chamado. Então entenda, todos aqui têm um propósito de vida. Não tem nenhum aqui, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, do mais magro ao menos magro. Ninguém aqui que não tenha um compromisso com o Senhor e que não seja filho de Deus,
que não seja chamado para ser trigo. Todos nós aqui somos chamados para ser trigo. Amém? Que a palavra do Senhor permeie o nosso coração e a nossa mente. Faça em nós morada e dê bom fruto, através do Espírito Santo. Amém, queridos?